Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de conversar com ele, que transforma vidas através do esporte. Afinal de contas, tenho a honra de conversar com o Thiago Souza, profissional de educação física e um dos grandes nomes dessa área aqui da nossa cidade. Thiago, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra poder ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Finalmente conseguimos marcar, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Cara, eu que agradeço, acima de tudo, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite também. Finalmente, né? Devido à agenda aí bem corrida de ambas as partes, mas estou muito feliz em estar aqui batendo esse papo com você. Tamo junto, Thiagão, e para começar nosso bate-papo, a educação física que te escolheu ou você que escolheu a educação física para sua vida? Cara, eu brinco que foi um pouco dos dois, entendeu? Eu comecei a despertar o interesse pela educação física numa fase da minha vida que eu me via bem sedentário, entendeu? Acredite ou não, eu já tive uma fase que eu era bem gordinho, bem sedentário mesmo, e eu me olhava no espelho e falei, pô, eu preciso mudar de vida. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar pela musculação, logo em seguida tive a oportunidade de estudar educação física, né? E me ingressei numa faculdade, e aí casou as duas coisas, a paixão pela musculação, a paixão pela educação física. Então eu posso dizer que foi um pouco dos dois, acho que ela no fundo também me escolheu. Interessante, porque você viveu na pele a realidade de muitas pessoas hoje em dia, não só em Valadares, mas obviamente em todo o mundo, e principalmente no Brasil, constantemente, você que é da área pode falar com muito mais propriedade, como tem aumentado o número de obesos aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, perdão, e você já passou por essa experiência de certa forma. E imagino que você já ouviu vários relatos, ou já teve, ou tem alunos que estão passando por esse mesmo processo. O quanto que a experiência que você tem vivendo o que muitas pessoas estão vivendo no dia de hoje te ajuda para você justamente auxiliar esses alunos? Cara, é o que eu sempre falo, inclusive, com os meus alunos. A gente precisa ter consciência de todos os nossos atos. Sim. Então, assim, a pessoa, quando ela me procura para um atendimento e ela se encontra nessa fase, a primeira coisa que ela precisa ter consciência, ela não atingiu esse nível, esse físico da noite para o dia. Sim. Foram várias consequências que levaram ela até lá. Claro. Então, da mesma forma, a gente precisa reeducar a mente dessa pessoa, trabalhar em cima dos hábitos negativos que ela tem, para que ela consiga reestruturar a sua vida, ter uma vida saudável e conquistar resultados expressivos, entendeu? Eu já vivenciei na pele, em saber ali como que é se sentir nessa fase, olhar no espelho, ter sua autoestima baixa, não ter uma alimentação adequada, ser bem sedentário, e eu sei o quanto isso é ruim. Sim. Mas a pessoa, ela precisa ter aquele start, eu preciso mudar de vida, entendeu? E até porque a gente sabe que a atividade física ela tem diversos benefícios na vida da pessoa. A estética é uma consequência, mas a saúde, acima de tudo, é muito importante. Então, o que eu tento, primeiramente, é sempre trabalhar a questão psicológica. Exatamente. A pessoa precisa ter a mente mudada a respeito desse caso para a gente conseguir evoluir o físico também de uma forma geral. Sobre a sua função como profissional de educação física, e para você poder se tornar um profissional de educação física, você passou pelo curso de educação física na universidade. E eu já vi essa discussão já há algum tempo, não sei se está muito latente ainda nos dias de hoje, que é a questão da prática e teoria. Hoje você vivencia a prática aplicando a teoria de tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Sim. O quanto que o curso de educação física te ensinou, obviamente, e te ajudou a ser o profissional que você é hoje? Cara, muito. Vamos dizer assim, de certa forma, muito. Mas você tocou num assunto muito importante, que é a questão da prática. Sim. Que eu vejo que muita gente hoje, inclusive profissionais da área também, se engessam muito na base da teoria. Eu sei fazer, então faço o que eu faço, mas não faço... Como é que o ditado? Faço aquilo que eu digo, mas não faço o que eu faço. Desculpa. Mas, no fundo, nós profissionais de educação física, assim como outros profissionais da área da saúde, precisa dar exemplo. Claro. E o nosso exemplo é trabalhar em cima da nossa estética também. Exatamente. É lógico que o profissional de educação física ele não tem que ter aquele corpo de atleta, mas ele tem que ter um físico onde a pessoa olhe e se espelhe. Claro. Fala, eu quero ter um físico assim, aquele personal treina, ele é um profissional que cuida da saúde, até porque a gente prega sobre isso, sobre a qualidade e melhoria da saúde do indivíduo, entendeu? Então, assim, a prática, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade é muito importante, mas de nada teria valor se a gente não colocasse em prática também, né? No caso, a teoria que a gente aprende é importante, mas a prática, acima de tudo, é muito importante e necessária também. E até porque, e essa é uma realidade, infelizmente, que eu já vivenciei, já presenciei em algumas academias aqui de Governador Valadares,
e que eu acho algo assim que seria inimaginável pensar isso acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país mãe da musculação, podemos dizer assim. São profissionais que visivelmente você vê que o aluno que vai estar ali na academia, ele não vai enxergar esse profissional como um espelho. Sim. E aí muita gente vai parar e pensar, não, mas esse cara tá aqui, ele tem a função, ele tem o intuito de poder ensinar e fazer com que a pessoa possa emagrecer ou ganhar músculo. Só que ele mesmo não está se dando um exemplo. E a área da educação física, principalmente dentro da academia, nos boxes de CrossFit, eu vejo que é muito algo visual, né? Por justamente isso que você falou. O profissional ele tem que dar exemplo. Com certeza. É muita estética, né? É. A gente trabalha em cima da saúde, mas a estética ela é consequência de todo o trabalho Sim. que está sendo feito. Então é realmente isso. Eu acredito que 99% das pessoas, vou dar um exemplo aqui muito fútil, mas você não buscaria se consultar com um nutricionista que não estivesse ali dentro dos padrões de normalidade, Sim. né? De Vamos um dizer assim, profissional. acima do peso. Sim. A gente não tem esse intuito, até porque esses profissionais da nossa área trabalham, de certa forma, Claro. de forma visual, com estética. Sim. E é uma coisa que eu sempre falo para pessoas que estão na mesma área que eu. O profissional da educação física, ele tem que ser, entre aspas, a referência do aluno. Claro. O aluno ele tem que olhar para o profissional que ele está contratando e falar, ele é o meu exemplo, eu quero Sim. se tornar basicamente aquilo. Sim. Porque a pessoa ela precisa ter toda essa teoria que foi Claro. constituída em anos de estudo, mas a prática, acima de tudo, ela é muito importante, cara. Como é que você vê esse mercado aqui em Governador Valadares? Cara, a educação física hoje em Valadares, eu falo que é um mercado que está, de certa forma, saturado, vamos dizer assim. Hoje é muito comum você ver vários profissionais atuando na área, e inclusive algumas pessoas que estão formando, eu tenho amigos que estão formando, e me perguntam algumas dicas e tudo mais. Eu sempre falo, cara, busca fazer o diferencial. Busca estudar e se especializar em cima de alguma coisa diferente do que vem sendo ofertado hoje em dia. Porque senão você vai ser só mais um. Entendeu? Hoje a faculdade de educação física, ela é uma faculdade que de certa forma se tornou um pouco mais acessível, então as pessoas têm ali uma tendência a se matricular e entrar na área, formam e começam a atuar. Ou seja, se a pessoa ela quer se destacar, não basta só sair da faculdade com um diploma e começar a atuar. Então busca fazer um diferencial, seja no estudo, seja na prática de alguma outra atividade que vá te chamar a atenção do indivíduo, seja na sua estética, no seu físico, demonstrando ali que você faz aquilo que você prega, que é muito importante. Se tem uma palavra que eu acho que é presente em vocês, profissionais de educação física, principalmente no momento ali onde você, por exemplo, está prescrevendo um treino, é a palavra individualidade. E é comum você ver muitas pessoas se sabotando justamente por não respeitar essa individualidade que cada ser humano possui. Qual que é a importância do aluno e principalmente vocês, profissionais de educação física, entender esse ponto? Cara, individualidade biológica, cada pessoa vai ter a sua. Então, assim, a pessoa que ela entra nesse momento da academia, ela não vai fazer um treino de uma pessoa que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos de musculação. É por isso que é uma coisa muito importante também que eu sempre falo. A pessoa, antes de começar a praticar atividade física, ela precisa necessariamente passar por uma avaliação. Essa avaliação ela precisa ser física e postural acima de tudo, que hoje é uma coisa que eu vejo que muita gente faz, é um trabalho muito pouco entregue, mas de suma importância. Através dessa avaliação, a gente consegue identificar realmente isso, a individualidade de cada aluno. Sim. O que aquele aluno tem de carência, o que ele precisa ter mais foco, um trabalho maior, o que ele tem de assimetria muscular, o que ele tem de desvio postural. Hoje é muito comum a gente encontrar em pessoas, por exemplo, que sente dor articular, dor muscular, não sabe o que é, começa a fazer exercício em cima da dor, achando que é uma coisa normal e não é. E aí quando você pega o indivíduo para fazer uma análise mais profunda, você entende que o indivíduo está completamente desestruturado, desnivelado, e essa dor é consequência de atos errados que ele vem fazendo durante a sua rotina de treino. Então a pessoa ela precisa necessariamente respeitar primeiramente a sua individualidade, ela não tem que fazer, por exemplo, um treino desgastante, exorbitante, de 2, 3 horas, que às vezes um atleta do YouTube está fazendo. Aí o cara é um atleta, ele tem um preparo em cima daquele trabalho. A pessoa simplesmente ela precisa ter o acompanhamento de um profissional que estruture esse trabalho de forma individualizada para que ela conquiste os resultados que ela deseja naquele momento em que ela se encontra. Mas a gente também tem que entender que a pessoa ela vai ter progressões ao longo do tempo. E na medida que o treino ele for evoluindo, os resultados também vão evoluindo. Pela sua experiência, qual é o maior tipo de erro que as pessoas cometem dentro da academia, independentemente
do nível que o cidadão se encontra dentro do esporte, seja iniciante, intermediário ou avançado, seja na questão da postura, seja na questão de progressão de carga, tem como elencar um maior problema juntando todos esses públicos existentes dentro de um ginásio de musculação? O que eu mais falo, o maior problema das pessoas que treinam hoje é o ego. Entendeu? E quando eu digo ego, eu generalizo várias áreas, Sim. vários fatores. É daquela pessoa que às vezes quer treinar com uma carga que não consegue, só para o pessoal da academia ver que tá puxando uma carga Ainda maior. existe isso? Existe Nossa. muito, cara. Existe muito, entendeu? O cara enche um leg press de peso lá e faz uma repetição que às vezes não sai nem do lugar. Sim. E aí faz um vídeo, posta no Instagram, acha aquilo mil maravilha, mas a gente sabe que no fundo não tá nada certo. Claro. E não só relacionado ao peso, às vezes exercício. É muito comum hoje, a internet ela traz muitas coisas boas, mas também traz muita coisa que não é tão interessante. E às vezes a pessoa vê um vídeo da internet, uma pessoa fazendo aquilo, não busca o conhecimento, não busca saber se aquilo realmente tem procedência, se tem uma aplicabilidade bacana no movimento, se é ideal que ela faça aquele tipo de movimento. E aí você chega na academia e vê a pessoa fazendo uma coisa que você fala, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Então, o que eu diria mais é o ego, cara. As pessoas ali tentar fazer uma coisa que não consegue, não respeitar a individualidade, que é um assunto que a gente tocou acima de tudo, menosprezar a biomecânica do movimento, que é uma coisa que eu prego muito, que precisa ser muito respeitado, até porque um movimento ele gera um efeito compensatório, seja ele correto ou incorreto, mas eu vejo que o ego influencia muito hoje nas academias. Por que a musculação se tornou um esporte onde existem centenas de milhares de pessoas que estão praticando, gostando e amando esse esporte? Cara, acima de tudo, eu brinco que depois da pandemia, a musculação, ela... Não só a musculação, a atividade física de forma geral, as pessoas começaram a dar atenção um pouco diferente do que era antes da pandemia. Até porque a pandemia veio e mostrou a importância da atividade física e quantas pessoas se salvaram disso por já ter um preparo físico de atividade física ao longo dos anos, entendeu? Hoje, a internet também, ela é muito importante porque a gente vê várias pessoas influentes mostrando a importância do trabalho, da atividade física para questões de saúde, para questões de estética. Hoje, se a gente tocar, por exemplo, no assunto do Renato Cariani, qualquer pessoa conhece. Hoje é o maior influenciador fitness do Brasil. E é um cara que está ali pregando diariamente a importância de se cuidar da saúde, de se cuidar da sua alimentação, entendeu? Então, assim, é muito importante e eu vejo que depois da pandemia, principalmente com esse avanço das redes sociais, ficou mais fácil as pessoas se comunicarem, tirarem dúvidas, se espelharem em outras pessoas, seja elas atletas ou apenas um influenciador, entendeu? Para buscar ali cada vez mais ter um resultado melhor e mais significativo. Diferença da musculação e do CrossFit, que eu acho que ainda hoje existe uma certa rivalidade, podemos dizer assim, principalmente de quem pratica, às vezes por parte de empresários, o que tem um box de CrossFit ou que tem uma academia. Qual que é a grande diferença de um para outro? Cara, musculação, a gente até brinca que existe essa rivalidade, eu particularmente não acho que exista essa rivalidade. Eu acho que cada ela precisa entender aquilo que ela deseja no momento, entendeu? O praticante de CrossFit, ele é um exercício que é uma atividade física de forma geral, que trabalha muita resistência, trabalha muita força, redirecionamento, força do core, e tem alguns trabalhos mais específicos, mas eu vejo que o principal erro das pessoas que atuam no CrossFit é não buscar um acompanhamento de uma pessoa especializada. Porque a gente vê ali, não só no dia a dia, mas na internet também, que os exercícios são exercícios complexos, que não é qualquer pessoa que consegue realizar aquele tipo de exercício. Então, ela precisa ali de um acompanhamento um pouco mais a fundo para conseguir realizar isso da melhor maneira possível. Na musculação, a gente já trabalha outros fatores, como, por exemplo, um pouco mais de hipertrofia. A gente consegue trabalhar a hipertrofia localizada, por exemplo, entendeu? Por exemplo, a gente consegue dividir os grupamentos musculares, dar ênfase naquilo, não tem muita necessidade de ênfase nisso. Consegue fazer uma periodização diferente, consegue fazer um trabalho de força bem maior do que é feito no CrossFit, principalmente por a questão de aparelhos que vão ajudar e influenciam isso bastante. Então tem essa pequena diferença. Eu não vejo que tenha rivalidade, mas assim como você vai ver pessoas na musculação que não se adaptam ao CrossFit, você vai ver pessoas no CrossFit que não se adaptam à musculação. Tem muita gente que fala, eu não gosto de musculação porque é muito monótono, eu me sinto muito sozinho, eu não tenho acompanhamento. Você vai num box de CrossFit, já é uma coisa muito mais animada, né? A pessoa já faz um exercício ali e tal com outras pessoas, já é uma coisa mais dinâmica de se fazer. Então vai do apreço de cada um.
Sobre musculação, me parece que é um ponto quase pacífico, e aí, claro, é sempre importante conversar com quem é da área, quem é especializado, como você, para eu poder me colocar na situação de leigo mesmo e poder até mesmo tirar dúvidas. Eu vejo que existem dois fatores que são muito citados, não só por atletas, mas principalmente por pessoas que praticam e por vocês profissionais, que é a questão do ombro e do joelho. O quanto que esses dois fatores são de fundamental importância para o desenvolvimento do corpo humano dentro da musculação e, em contrapartida, o quanto que uma lesão no ombro ou no joelho pode prejudicar um ser humano na musculação? Pode prejudicar tudo, porque se a gente parar para pensar, são as duas principais articulações que a gente tem no corpo. Vamos pensar de membros inferiores. Você não vai conseguir desenvolver nenhum exercício se você tiver uma lesão no joelho. Sim. Toda a parte ligamentar, toda a questão da biomecânica dos membros inferiores, ela vai passar pela articulação do joelho. Já em contrapartida, né, nos membros superiores, o ombro também é extremamente importante. Então, você não vai conseguir treinar peito, você não vai conseguir treinar costa, você não vai conseguir treinar o próprio ombro, entendeu? Então, são as duas principais articulações. Onde a gente já entra naquele assunto que eu comentei anteriormente sobre a questão do ego das pessoas. O ego, ele vai tão além das pessoas não conseguirem imaginar a importância de se preservar essa articulação para que ela consiga, além de ter um melhor resultado, ter um melhor desenvolvimento na sua rotina de treino, entendeu? É por isso que eu prezo muito a questão da biomecânica aplicada no movimento. Como eu falei anteriormente também, ela gera um efeito compensatório. Então, se o movimento ele está sendo feito da maneira correta, a pessoa ela vai colher ali resultados significantes e resultados expressivos em cima do objetivo dela. Da mesma forma que se o movimento estiver sendo feito de uma maneira incorreta, ela vai colher os prejuízos daquela execução incorreta. E, cara, principalmente a articulação do ombro. É uma articulação ali que é, assim, extremamente complicada. A pessoa tem que ter uma atenção redobrada, porque a articulação do ombro, ela trabalha ali de forma em vários grupamentos musculares. Então, para treinar ombro, para treinar peito, para treinar costa, tudo você vai precisar da estabilização ali daquela articulação. Sim. Então, a pessoa precisa ter esse cuidado, e até por isso que eu falo também da importância do aquecimento antes da sessão de treinamento, você dá uma lubrificada naquela articulação, que vai ser extremamente importante durante a sua rotina de treino e também durante a atividade física no dia a dia de forma geral. Claro. Até porque todas as coisas que a gente faz de movimento, elas passam pelas nossas articulações. O fato de você agachar para pegar uma coisa que caiu no chão, você precisa do seu joelho, precisa do seu ombro, entendeu? Então é de extremamente importante. Sobre exercícios lesivos, existe aquele tipo de exercício, independentemente do agrupamento muscular, que é o campeão de lesões, pelo que você observa, pelo que você tem de conhecimento, pelo que você acompanha? Cara, a gente brinca muito que é a puxada alta pelas costas. Aquela que a gente faz assim. E hoje, inclusive, você vê muita gente fazendo isso nas academias. Inclusive, existem estudos que comprovam, né? Porque quando você faz essa puxada por trás, na articulação do ombro mesmo, você já está gerando uma sobrecarga extremamente desnecessária, entendeu? Um outro exercício também que eu vejo muita gente que ainda faz hoje em dia de forma errada é o tríceps mergulho no banco. Sim. Que é um exercício ali que você coloca a sobrecarga toda em cima da articulação do ombro, que já se encontra no estado de hiperextensão, entendeu? Que não é nada interessante, onde você tem pouquíssima ativação de tríceps e é um exercício ali que causa muito mais que é muito mais prejudicial à articulação do cotovelo e do ombro em si do que benéfico em relação à musculatura do tríceps. Sim. Ainda mais pensando que a gente tem várias outras máquinas e outros exercícios que são muito mais seguros e eficazes quando se trata da questão de resultados, entendeu? Então, seriam esses dois. O que eu mais vejo a galera fazendo e que eu mais condeno seriam esses dois exercícios. Em relação à questão do profissional de educação física, e você tocou num ponto muito importante durante uma explanação sua voltada para a questão da pandemia. Que com o advento da pandemia, que claro, foi um advento nefasto para toda a sociedade mundial, isso aí ninguém vai tirar essa questão do quanto que ela foi grave, perdemos centenas de milhares de pessoas, mas em algumas profissões a pandemia serviu para poder valorizar certos tipos de profissionais. Isso aconteceu com vocês, profissionais de educação física? Com certeza. Depois da pandemia, o trabalho, por exemplo, do personal voltado ao consultório online cresceu bastante, entendeu? As pessoas, elas
identificaram a importância de cuidar da saúde acima de tudo. E esse trabalho de consultoria online, ele é um trabalho muito bom se feito da maneira correta. É uma coisa que a gente precisa também deixar bem claro. É importante o profissional estar acompanhando, porque por mais que seja de forma online, precisa desse acompanhamento um pouco mais a fundo para ter certeza que a pessoa está realizando tudo da maneira correta para que ela colhe os resultados. Mas eu acho que não só a questão do profissional de educação física, como você mesmo disse, várias áreas se beneficiaram. E a internet, depois da pandemia, também cresceu bastante. E as pessoas começaram a ter a oportunidade de trocar experiências e até mesmo de contratar serviços através da internet. Quando a gente fala dessa consultoria online, às vezes é interessante para a pessoa porque tem um custo-benefício um pouco melhor do que um acompanhamento presencial com o personal trainer, mas ela tem ali toda a sua rotina de treinos, todo o seu planejamento, toda a sua periodização montada através de um aplicativo. Sim. Então a pessoa já tem uma noção de treino, ela já tem ali um pouco uma base de como que funciona a biomecânica dos movimentos, ela pode contratar um profissional para cuidar do seu planejamento, tudo isso através da tecnologia, do celular, do aplicativo, e ela consegue ter resultados com esse acompanhamento, de certa forma, online, e eu vejo que isso foi um fruto muito importante da pandemia para cá. Até porque com as academias fechadas nas academias, muitos profissionais tiveram que se reinventar. Tiveram que se virar, né, no jargão popular. Exato, tiveram que se virar a sua forma de trabalhar. Sim. E uma forma encontrada foi a consultoria online, onde a pessoa fazia alguns exercícios em casa, ou com alguns pesos que tinha ali, pelo menos algum halterezinho, uma sacola de arroz, a pessoa se virava, entendeu? Mas eu vejo que isso foi muito bom depois da pandemia. Sobre a função do profissional de educação física, e aí eu tô pegando para mim, é eu que estou falando, pelo que eu observo nas academias, isso, claro, aqui de Governador Valadares, eu vejo, Thiago, que muitos profissionais, às vezes, eles estão ali dando aula, mas eles não estão verdadeiramente dando aula para o aluno. Em qual sentido? Visivelmente você vê um aluno que tem ali a presença de um profissional de educação física que ele contratou, que está prestando serviço para ele, fazendo um exercício totalmente errado, só que aí o profissional, que seria essa pessoa, esse profissional de fato, para poder alertar, corrigir, acaba não fazendo isso. Eu já vi isso várias e várias vezes nas mais diversas academias da nossa cidade. Por que isso acontece? Cara, é difícil falar até porque eu também sou da área, mas eu acho que isso acontece não só na educação física. Mas eu tô mentindo? Não, acontece, não tá mentindo. É isso que importa. Não tá mentindo. A gente vê e assim, de certa forma é ruim até pra gente mesmo que é profissional, porque querendo ou não, eu sei que as pessoas ali têm aquele certo preconceito e principalmente de achar que tudo funciona dessa forma, de generalizar. Sim. E não é bem assim. Eu acho que o profissional, acima de tudo, ele tem que ter esse autocuidado. Até porque ele está ali num momento extremamente importante, que é trabalhando com a saúde de um indivíduo. Sim. Entendeu? Então, como você mesmo disse, acima de tudo a pessoa está pagando, ela está investindo por aquilo, entendeu? Então, precisa ter uma cautela, uma atenção redobrada. Até porque a atividade física, ela é voltada para questões positivas. Mas, se feita de maneira incorreta, ela também pode trazer efeitos negativos. E a pessoa, quando ela contrata um profissional, o que ela realmente não quer é isso. Sim. Ela quer a garantia de que os movimentos estão corretos, que ela vai conseguir resultados, que ela vai conseguir alinhar a sua postura através do profissional que ela está contratando. Então, a pessoa ela tem que ter também esse autocuidado. Buscar um conhecimento, buscar se renovar cada vez mais para entregar. É o que eu sempre busco, entendeu? Eu falo sempre com os meus alunos. Eu estou sempre buscando ali poder me reinventar e adquirir cada vez mais conhecimento para que isso entregue aos meus alunos um resultado cada vez melhor. Imagino que você já deve ter ouvido essa seguinte indagação. Existe treino para homem, existe treino para mulher? Não. Existe a questão, assim, da especificidade do treino. O treino, por exemplo, para mulher, geralmente ele é mais, não vou generalizar, mas 90% dos treinos para mulheres, eles são direcionados em membros inferiores. Sim. Entendeu? Até porque, na maioria das mulheres, é a principal carência. Sim. Nos homens é basicamente o contrário. Tanto que a gente vê até homem que deixa de treinar membros inferiores, mas o foco em si é membros superiores. Em relação a exercício, tem exercício que mulher faz que o homem não pode fazer? Não. O exercício ele é feito para o corpo humano, para atingir aquela musculatura específica. Sim. E o mesmo músculo que a mulher tem, o homem também tem. A questão é o seguinte, às vezes a mulher ela vai ter a necessidade daquele estímulo, daquele exercício, daquela ficha de treino ser montada daquela forma para que o resultado que ela almeja naquela ocasião seja conquistado, que é diferente do homem.
Entendeu? Então, falar assim, a questão da estrutura de exercícios e tudo mais, o exercício está ali para ser feito para qualquer um. A questão da estrutura do treino vai de acordo com o indivíduo. É a questão da individualidade que a gente fala. No caso das mulheres, elas vão ter uma necessidade um pouco diferente. E no caso dos homens, uma especificidade também um pouco diferente. No início deste mês, em um sábado à noite, centenas de milhares de brasileiros estavam acompanhando no YouTube ou no Instagram se o Ramon finalmente conseguiria vencer o Sebum. Aonde eu quero chegar? Isso há 10, 15 anos era inimaginável pensar que milhares de brasileiros, num sábado à noite, iriam se preocupar para poder saber se um atleta do Brasil iria conquistar um título que possui a magnitude que todo mundo que acompanha e que está na área sabe o que representa o Mr. Olímpia. E essa pergunta vai ao encontro do que a gente já falou aqui sobre o crescimento da musculação como um todo no Brasil. Mas agora tem mais a ver com o esporte, o fisiculturismo. Aonde vai parar o fisiculturismo no Brasil mediante a esse crescimento, gigantesco que ele já tem vivido? Cara, e a tendência é que cresça ainda mais, né? A gente até brinca, o potencial genético dos atletas brasileiros são muito bons. A questão é que faltava um pouco mais de investimento, que eu vejo no esporte no Brasil. Entendeu? Que lá fora a gente vê que é um investimento muito maior. O Ramon, por exemplo, é o maior exemplo disso. É claro que o cara tem uma genética absurda, diferente de qualquer um, mas o investimento que alguns patrocinadores, algumas empresas fizeram em cima dele, está fazendo ele chegar aonde ele está chegando. Então, eu acho que isso vai crescer cada vez mais. A gente tem hoje aí relatos de fisiculturistas com salários aí acima de 100 mil, 150 mil. Salário de jogador de futebol, time grande. Salário de jogador de Algo futebol. inimaginável há 20 anos. Exatamente. Antigamente o pessoal competia para ganhar um pote de whey, um pote de creatina. Famoso pote de whey. Exatamente. Então hoje o esporte ele tá chegando a lugares realmente bem melhores. Isso é bom para quem aprecia o esporte a fundo. E principalmente para quem de repente tem um sonho em entrar nessa área. A gente sabe que não é difícil, que não é fácil, desculpa. Tem muita dedicação. Quem dera se não fosse difícil, né? Pô, nossa, é complicado demais. Mas o fato de você enxergar e ver o potencial que algumas pessoas estão tendo, as oportunidades que algumas pessoas estão tendo e o caminho que o esporte está trilhando para um caminho de evolução, é muito bom para quem também está se interessando ali, de repente entrar na área, em partir para ali para um lado de atleta, entendeu? Mas eu acho que isso a partir do ano que vem vai crescer cada vez mais, cara. E sobre isso que eu acabei de te perguntar e que você brilhantemente respondeu. Beleza, nós temos o Ramon, que é a grande referência no esporte aqui no Brasil e que na categoria dele, ele já foi 3 vezes e perdeu 2 vezes, ficando em segundo lugar para o mesmo cara. Na primeira participação ele não conseguiu chegar na segunda colocação. O Ramon é tudo isso que todos nós brasileiros falamos. Mas se o Ramon, que é o Ramon, é tudo isso, como podemos definir o Sebum? Ele é um cara... Ele é um cara, difícil de explicar. Igual, por exemplo, você pega esse último campeonato, você percebe que o cara não estava no 100% dele. Todo mundo sabe que ele não chegou no auge. Não teve uma evolução tão grande em relação a 2022. A 2022, mas mesmo assim o cara... Pelo menos as pessoas que acompanharam e inclusive feedback dos árbitros mostram que ele estava realmente superior. O Ramon ele teve uma evolução absurda, que é só ele mesmo para ter aquela evolução, porque o cara tem uma genética diferente. Mas o Sebum ele tá realmente num estágio bem diferente, cara. Apesar de que eu acredito que pro ano que vem isso já tende a se equilibrar um pouco mais, se ele não parar, né? Que tem muito rumor aí de que ele pode se aposentar, eu acredito que não. Mas ele é um cara que ele é extremamente... nascido pro esporte. Você pode perceber que na preparação dele aí, o cara saiu de casa... Se fechou, né? Se fechou dentro de uma academia só para comer, para treinar e dormir, para não ter interferência de ninguém. Então, assim, é um cara que tem uma mente extremamente blindada para aquele objetivo que ele tinha. Eu acho que a pessoa, para conquistar o resultado que ele tem, o cara é 5 vezes campeão do Mr. Olímpia, ele tem que abrir mão de certas coisas na vida para conquistar. E não é fácil, acima de tudo. Acima de você fazer uma preparação que já é bem desgastante, você ainda abrir mão ali de momentos com a sua família, com a sua esposa, para poder ali voltar a um projeto que você tem em mente, não é fácil. Mas assim, eu acredito não, tenho certeza que todo esse resultado que ele tem é fruto do trabalho e da dedicação dele. Porque ele é um cara fora do normal. Eu vejo que, e até para poder pegar um gancho na questão do fisiculturismo, mas na musculação como um todo, englobando quem está começando agora, quem está no nível intermediário, ou que já está num patamar avançado,
que é um esporte, a musculação no geral, muito psicológica, no sentido de o fator psicológico ele é fundamental. Como eu disse, seja para quem está começando, para o intermediário ou para o avançado, nem preciso falar para atleta. Por quê? Cara, o psicológico é o mais importante, né? Porque a mente manda em tudo. Sim. Entendeu? A sua mente ela é capaz de te jogar lá em cima ou te jogar lá embaixo. Então você vai perceber que os atletas que têm excelentes resultados, que estão no mais alto nível do Mr. Olímpia, são atletas extremamente disciplinados, focados e com um psicológico extremamente fechado. Isso a gente está falando de agora, mas se a gente voltar em algumas décadas atrás, você puxa, por exemplo, o Ronnie Coleman. O cara era, tipo assim, nunca existiu um cara igual aquele, que treinava do jeito que ele treinava, que fazia o que ele fazia, entendeu? Até por isso ele é considerado o maior. Mas o psicológico é uma das coisas mais importantes ali para um atleta de verdade. Porque você se imagina, um período de preparação nas últimas semanas, o cara, para ele chegar no momento dele ter que zerar carboidrato, dele ter que comer uma comida, às vezes, ali sem sal, sem sódio, dentro do planejamento, Sim. de controlar a ingestão de água, de passar fome, entendeu? De você ver ali uma oportunidade de comer uma coisa que você gosta e ter que segurar. E ter que se controlar. Cara, isso, tanto que eu falo, eu tenho amigos, inclusive, que são atletas, Sim. e eu respeito muito e admiro demais, cara, porque a pessoa, para conseguir chegar nesse estado de blindar completamente o psicológico dela para conseguir realizar esse objetivo, a pessoa é extremamente disciplinada, cara. E em contrapartida, nisso tudo que você falou, que é magnífico, eu acho que quem está na área admira demais esses atletas que passam por todas essas situações que você acabou de citar. Mas, principalmente na internet, tem existido um movimento alertando o quanto que a musculação e a vida de um atleta acaba também tendo relação direta com a questão da saúde. Por inúmeros fatores. Sim. Seja por recurso ergogênico, ou seja por tempo que a pessoa se dedica extremamente àquele propósito. Como é que você vê essa questão? Tem diferença, né, cara? É o que todo mundo fala. O fisiculturismo é a auto-performance da musculação. Entendeu? Assim como existe a Fórmula 1, que é a auto-performance do que a gente vê hoje no trânsito das cidades. Sim. Entendeu? Então, a pessoa, quando ela parte para o lado do fisiculturismo, quando ela parte para um lado de uma vida de atleta, é lógico que ela leva a essência da musculação, mas ela já abre oportunidades para aderir outras coisas que fazem parte da vida de um atleta, que não necessariamente as pessoas que praticam musculação por uma estética ou por questões de saúde precisam aderir. Então, o principal quesito é isso, as pessoas precisam identificar que existe essa diferença. O cara, quando ele é atleta, ele trabalha com alto rendimento, ele trabalha com alta performance, aquela questão que eu acabei de falar, ele está disposto a abrir mãos de prazeres momentâneos por conta de um resultado ou por conta de um projeto futuro. A pessoa que treina por saúde, ela se dá a liberdade de fazer coisas que as pessoas, entre aspas, normais fariam. Sim. De sair ali no final de semana, de comer alguma coisa, de às vezes exagerar um pouco no ponto, Sim. Era para comer um pouco, comeu a mais, entendeu? A gente considera, brinca que são as pessoas normais, até porque eu brinco que quem é atleta não é normal. A gente tem que pensar isso, que a pessoa realmente consegue superar muita coisa. Mas tem essa diferença, cara, tem essa diferença. Não necessariamente você precisa entrar na academia com essa mentalidade, vou ser um atleta. Não, isso é consequência. Às vezes, se você gostar, se identificar, entender como funciona a rotina de um atleta e quiser participar, é outra coisa. A gente vê aí pessoas na academia praticando musculação com um físico muito bacana e a pessoa não tem interesse nenhum em competir, tá ali cuidando da sua saúde, cuidando da sua estética, da sua auto-performance e tá tudo bem. Então, a gente precisa respeitar também essas diferenças. Quando eu olho para você, eu vejo o quanto que você é apaixonado pela educação física e principalmente como nós dissemos no início do bate-papo, melhor dizendo, como você mesmo disse no início do nosso bate-papo, o quanto que a musculação mudou a sua vida mediante a situação que você se encontrava fisicamente falando. Sim. E dá para ver o quanto que você é apaixonado por tudo que você faz nos dias de hoje. Mas sem o Thiago Souza aqui na Terra, não existiria o Thiago Souza aqui na Terra sem o senhor Paulo e a dona Eliene. O quanto que eles são importantes na construção do Thiago Souza? Cara, acima de tudo, eles são a minha base, né? A gente realmente, juntamente com a minha esposa, o que eu tenho de mais importante. Meus pais me deram tudo aquilo que a pessoa realmente precisa, que é educação, que é um lar, que é alimentação, Sim. entendeu? Me deram as coisas básicas para que eu conseguisse seguir a minha vida, me estruturar e ser o profissional que eu sou hoje. Eu não venho de uma família rica, de ter ali
muita coisa, né? É lógico que eu também nunca passei necessidade, graças a Deus, longe disso. Mas eles são a base de tudo, principalmente a minha mãe, cara. Minha mãe é uma pessoa assim que... às vezes eu até brinco que igual ela não existe em lugar nenhum, entendeu? Uma pessoa que ele faz faz as minhas vontades, faz aquilo que geralmente a mãe faz pelo filho, mas eles me deram o que eu precisava, que principalmente era a educação, em saber respeitar as pessoas, entendeu? E acima de tudo, o que eu mais sou grato a eles é essa sede de vencer na vida, entendeu? Foi uma coisa que eles me ensinaram desde pequeno. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como menor aprendiz no Coelho de Nis, aqui em Valadares, entendeu? E eu até brinco que desde dos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar no Coelho de Nis até o dia de hoje, eu não lembro a última vez, eu não tenho recordação de ter recebido R$10 dos meus pais. Então, assim, tem anos que eu não recebo. E isso eu não vejo como um lado negativo. Com certeza que não. Eles me ensinaram a correr atrás dos meus objetivos. Então, se você quer comprar alguma coisa, você trabalha. Se você quer conquistar alguma coisa, você trabalha. Então, essa base que eles me deram de buscar ser alguém, de buscar ser uma pessoa boa, de se tornar tudo aquilo que eles sonhavam para um filho, eu vejo que, graças a Deus, eu venho caminhando e conseguindo entregar, deixá-los felizes. A nossa vida ela é feita de momentos, de pessoas e de datas. Por que o dia 22 de dezembro de 2021 é de suma importância para a sua vida? Porque foi um momento que eu tive a oportunidade de selar meu casamento, também com a minha esposa. A gente já tinha uma vida assim junto há algum tempo, né? A gente já se conhecia há algum tempo, mas foi a oportunidade ali de mostrar a todos que a gente realmente iria se unir e caminhar um ao lado do outro pelo resto das nossas vidas. Ela é uma pessoa também extremamente importante na minha vida, assim como os meus pais, como meu irmão. Eu brinco que eu sou uma pessoa que não sou fácil de conviver, eu assumo isso, realmente não é fácil conviver comigo, eu tenho minhas manias, tenho minhas chatices, mas eu vejo que ela se dedica, que ela busca entender o meu lado, entendeu? E ela tá comigo, cara. O principal de tudo, eu vejo que ela abre mão, às vezes, de coisas que ela quer, coisas que ela gosta, pra estar comigo, pra fazer uma coisa que ela não gostaria, entendeu? Pra entender o meu lado. E é uma das pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter conhecido ela. E principalmente depois que eu a conheci, que eu consegui me tornar um homem melhor e ser aquilo que eu sou hoje. Tiago, a nossa vida é feita de páginas que formam um livro, né? E todos os livros que já foram lançados e que serão lançados têm páginas positivas, capítulos positivos e páginas negativas e histórias tristes. E se a gente parar para pensar, é assim a nossa vida. E o mais interessante é que se a gente pegar e olhar as nossas semanas aqui na Terra, elas são páginas de um livro. Porque às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa. Vem a terça e é um furacão. A quarta-feira é a continuação dessa terça-feira. E aí vem a quinta, vem a sexta, acaba dando uma amenizada em tudo que aconteceu ali na segunda, na terça-feira. São assim as nossas semanas, são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Cara, eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa assim extremamente grato a Deus. Porque para eu virar para você e falar, pô, essa foi a fase mais difícil da minha vida. Eu não consigo me lembrar, assim, de questão de passar dificuldade, nada disso, entendeu? Eu posso relatar ali alguns momentos que a gente realmente se sente um pouco para baixo, de indecisão, entendeu? Principalmente ali quando eu estava começando a faculdade, que a gente se perde, né, nesse mundo, 18 anos, o que eu vou fazer da minha vida, para onde que vai agora? Então, você se encontra nesses momentos de indecisão. Mas, graças a Deus, também, nesse período, eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa. Então, a gente já tá... Por aí você percebe que a gente já tá junto há algum tempo, né? E por isso que eu falo que ela me ajudou bastante nisso. Porque desde que a gente se uniu, a gente traçou um planejamento de vida, entendeu? Se apoiou, acima de tudo. E... graças a Deus, por momentos de dificuldade, assim, de pensar, às vezes, em desistir, ou de... não sei, não consigo relatar. Graças a Deus, acima de tudo, a minha vida sempre foi uma vida tranquila. Lógico que tem uma dificuldade ou outra ali, um mês é um pouco mais difícil que o outro, mas eu sempre me apeguei a Deus, acima de tudo. Eu acredito que tudo aquilo que acontece é da vontade de Deus e, acima de tudo, Ele tem um plano em cima de cada ocasião, entendeu? Então, sim, graças a Deus, não tenho recordação de um momento ruim na minha vida. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Um deles, meu casamento. Posso falar isso, que foi a concretização
de um projeto que a gente tinha, de um sonho também, de poder viver essa vida junto. E um dos principais também que eu poderia citar foi quando eu formei, cara. Porque durante o período de educação física, eu já identificava que era isso que eu queria seguir para minha vida, sabe? Que era isso que eu gostava gostava de estar com as pessoas, de cuidar das pessoas, de poder mudar a qualidade de vida, de poder mudar a autoestima, de poder contribuir de alguma forma. Sim. E eu esperava ansiosamente o momento que isso acabasse para que eu conseguisse colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido, entendeu? Então eu consideraria as duas fases mais importantes e mais felizes assim que eu tive até hoje. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok? Ok. Senhor Paulo. Cara, base. Eliene. Não pode repetir base? Vou colocar paixão. Emanuele. Companheira. Samuel. Cara, nesse momento é difícil, mas colocaria... Putz. Sei, amigo. Um dos meus melhores amigos é meu irmão. Deus. Tudo. Thiago Souza. Difícil julgar a si mesmo, né? Não. Cara, mas eu colocaria uma palavra... convicto. Quem é Thiago Souza? Cara, o Thiago é uma pessoa extremamente dedicada, disciplinada, que busca ali cada vez mais absorver um pouco de conhecimento de cada pessoa para conseguir entregar, através da profissão que ele escolheu seguir, resultados cada vez mais expressivos, seja em questões de estética, sim, seja na questão de autoestima, seja a questão da saúde, de alguma patologia que a pessoa vem apresentar. Eu acho que o que define o Thiago é o prazer em cuidar das pessoas. É fazer as pessoas se sentirem bem através da atividade física, ressaltando sempre a importância dela, não só para questões de saúde, mas para uma vida de forma geral. Defina essa conversa com uma palavra. Cara, sensacional. Gostei demais, muito bom. Que bom que você gostou e foi uma honra conhecer não só o profissional de educação física Thiago Souza, mas principalmente o ser humano, filho do senhor Paulo, da dona Eliene, marido da Emanuele. E foi uma honra poder conhecer sua história, até porque, como eu sempre falo, né? Este espaço, esta cadeira, este microfone servem para poder ouvir histórias de pessoas que eu admiro e que fazem por onde aqui na nossa cidade. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço pelo convite, sucesso para você também. Tamo junto. Beleza? Gosto muito do trabalho que você faz e é isso aí, tamo junto. Precisando, tamo à disposição. Valeu, Thiagão, mais uma vez. Esse é o Resenha Cast, local destinado a ouvir histórias de pessoas grandiosas aqui na nossa cidade. E essa foi a história que você pôde acompanhar neste exato momento. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.